Isaías 43, versículo de número 18, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém, igreja? Amém? Levante as mãos, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta noite, através da Tua Palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa as tuas mãos, louva o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Quem crê que Deus vai virar a página da tua história aqui nesta noite? Quem crê que Deus vira? Quando Deus decide virar a página da sua história, meus irmãos, igreja amada do Senhor, o culto de domingo à noite é muitas vezes o culto, podemos colocar o culto das almas cansadas. Mas por que, pastor? São pessoas que venceram a semana, mas às vezes chegaram feridas. Pessoas que orou, chorou, lutou e ainda assim parece não ter visto tudo mudar. Há capítulos que ficaram abertos, histórias que doem quando são lembradas, experiências que marcaram profundamente o coração. E o profeta Isaías, ele profetiza exatamente para um povo assim, um povo que conhecia Deus, mas estava emocionalmente preso ao passado, aprisionado ao passado. E Deus então, ele interrompe esse ciclo de lembranças e ele declara algo poderoso, algo tremendo. O que vem não será uma continuação do que passou, diz o Senhor. Quando Deus ele decide virar a página, ele não faz ajustes superficiais, mas ele inicia uma nova estação. Quem crê que Deus vai iniciar uma nova estação na tua vida? Esta palavra não é apenas para informar, mas esta palavra é para deslocar espiritualmente quem está pronto para viver o novo de Deus. Você está pronto para viver o novo de Deus? Está pronto? Irmãos, uma coisa que é nítido: Deus, ele não apaga o passado, mas se recusa a ser limitado por ele. Mas como assim, pastor? Quando Deus ele diz: não vos lembrei das coisas passadas, ele está retirando do passado o direito de governar o presente. Aleluia. Porque Deus ele não nega o que aconteceu, mas nega ao passado o poder de definir a sua identidade, a sua fé e também o futuro. Glória a Deus. Israel havia sido marcado por milagres, marcado também por derrotas, marcado por libertações e marcado também por quedas. O problema não era a memória, mas era a prisão emocional criada por ela.
Quantas pessoas que não estão presos espiritualmente? Muitas pessoas vivem hoje espiritualmente atadas a acontecimentos antigos, presos a acontecimentos antigos. Quem sabe um erro que nunca foi perdoado por si mesmo, ou quem sabe uma palavra dura que ficou ecoando, ou quem sabe uma queda que gerou vergonha, ou um fracasso que virou identidade. Mas o passado começa como lembrança, mas quando não é tratado, ele se transforma em prisão emocional. E Deus, ele trabalha, meus irmãos, com redenção. Aleluia. Ele não chama você pelo erro que cometeu, mas pelo propósito que carrega, porque cada um de nós carregamos um propósito. Ou seja, Ele te chama pelo propósito que você carrega. Enquanto você insiste em se definir pelo que foi, Deus insiste em te chamar pelo que você pode ser na presença dEle. Aleluia. Permanecer preso ao passado, meus irmãos, é impedir o avanço do presente. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh glória! Ei, nesta noite Deus está quebrando cadeias emocionais e espirituais ligadas ao passado aqui nesta noite. Culpa, vergonha, acusação estão perdendo força, e o Senhor nesta noite, Ele está restaurando a sua identidade para uma nova estação, um novo tempo que Deus já preparou para a tua vida. Quem crê neste novo tempo, glorifica e exalte o nome dEle. Aleluia. A coisa nova de Deus, ela começa quando o homem para de resistir à presença, à vontade de Deus. Deus, ele declara dizendo: eis que faço coisa nova, agora sairá a luz, diz a palavra do Senhor. O texto aqui ele mostra que o novo não é uma promessa distante, mas é uma obra já em andamento na nossa vida. O problema é que muitas vezes, igreja, o céu já liberou a bênção, o céu já liberou o novo de Deus, mas o coração humano ainda está fechado. Está fechado. Ou seja, Deus já liberou, o céu já liberou, mas o coração está fechado. Aleluia. Há uma resistência silenciosa que nasce do medo de mudar, do medo de viver algo novo na presença do Senhor, do apego ao controle, da insegurança diante do desconhecido. Oramos pedindo novo, mas às vezes resistimos ao processo que o novo exige, porque tem um processo. Queremos às vezes portas abertas, mas não queremos sair de ambientes antigos. Aleluia. Pedimos para Deus preparar portas novas, abrir portas novas, mas nós não queremos sair de ambientes antigos. Às vezes queremos resposta, mas não queremos ajustes de Deus na nossa vida.
Aleluia. O novo de Deus, meus irmãos, sempre ele exige entrega. Tem que ter entrega. Enquanto houver resistência, o avanço será parcial, porque Deus ele não força processos, mas ele espera rendição, e quando o coração se rende, o céu se move, e quando a nossa mente se alinha com a palavra, as portas se abrem sobre a nossa vida. Pode adorar, pode glorificar. Aleluia. Se você abrir a tua Bíblia Sagrada, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, o texto diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, o Espírito Santo está quebrando hoje toda a resistência interna que impedia você de avançar. Ele está quebrando aqui nesta noite. Medos estão sendo removidos e decisões estão sendo alinhadas com o propósito de Deus. Estão sendo também geradas bênçãos e o novo de Deus sobre a tua vida nesta noite. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus, meus irmãos, Ele cria caminhos onde ninguém mais vê possibilidade. E Deus está criando caminhos para você aqui hoje. Pessoas que chegaram aqui, aleluia, que já não via mais possibilidade de nenhuma, mas Deus está criando um caminho novo para você. A palavra de Deus diz: porém um caminho no deserto. O deserto representa o quê? O deserto representa escassez. Deserto representa solidão. Deserto representa ausência de direção. Porque no meio do deserto abandonado você perde até a direção. Sim ou não? Não é ambiente favorável. O deserto não é ambiente favorável. Não é terreno lógico para caminhos. Quem que vai abrir um caminho no deserto? Somente Deus. Somente Deus, Ele tem poder para abrir um caminho na impossibilidade. Mas Deus, Ele não depende do cenário para agir. Não depende do cenário, porque Ele transforma o cenário com a presença dEle. Ele transforma o teu deserto com a presença dEle. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece desmoronar na sua vida. Talvez tem pessoas aqui que você está vivendo um tempo que parece tudo parado. Às vezes a resposta não vem, as portas se fecham, as pessoas se afastam, o silêncio dói, mas o deserto não é abandono. O deserto não é abandono. Repita comigo: o deserto não é abandono. Aleluias. Ei, muitas vezes é o lugar aonde Deus Ele prova que Ele continua sendo Deus, mesmo quando tudo falta. Aleluia. Ele continua sendo Deus. O caminho de Deus no deserto
não surge como estrada asfaltada, mas ele começa com um passo de fé, uma obediência simples, uma decisão de continuar confiando, mesmo sem entender. Deus, ele cria rotas onde ninguém imagina que fosse possível, mas ele cria a rota. Aleluias! Lá em Salmos 77, versículo 19: pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Este Deus, ele abre caminho no deserto. Este Deus, ele abre caminho no mar. E o Senhor, nesta noite, o Senhor está abrindo caminhos invisíveis agora, aonde você só via barreira, bloqueio, Deus está criando uma rota de avanço, de provisão e de livramento sobre a tua casa e a tua família aqui nesta noite. Quem recebe, glorifica e exalte o Cordeiro de Deus. Aleluias. Quem está comigo diz glória a Deus. Quem está comigo diz aleluia. O rio de Deus flui justamente aonde tudo parecia morto, aonde tudo parecia perdido, aonde tudo parecia morto. O rio de Deus, ele flui. E o rio de Deus está fluindo na tua vida aqui nesta noite. O rio de Deus está fluindo na sua casa, na sua família. Deus aqui nesse texto, ele não apenas promete caminhos, mas ele declara. Ele não somente promete, mas ele declara, dizendo: e rios no ermo. Aleluia. Sabe o que significa o ermo? O ermo é o lugar onde já não há mais expectativa, já acabou tudo. Não há mais expectativa nenhuma. Não há mais força. Aonde as forças se acabaram, aonde a esperança já foi embora. Mas é exatamente ali que Deus agora, ele decide liberar vida. Quem crê que Deus está liberando vida aqui hoje? Quem crê? O rio na Bíblia Sagrada representa o quê? O rio representa provisão contínua. O rio representa renovo. O rio representa a presença permanente. Aleluia. Ei, há áreas da sua vida que você já declarou como mortas nesta noite. Talvez casamento, talvez família, talvez saúde, talvez sonhos enterrados, talvez fé enfraquecida, quem sabe ministério paralisado, ou quem sabe emoções secas. Mas Deus nunca concorda com sentenças de morte quando ele decidiu liberar vida. Sabe por quê? Aonde o rio passa, tudo muda. Ou seja, o rio aqui representa a presença. E aonde a presença de Deus passa, tudo muda. E a presença de Deus está passando na tua vida hoje. A presença está passando no teu casamento. A presença está passando na vida dos teus filhos. A presença está visitando pessoas no leito aqui hoje. E aonde
onde a presença passa, tudo muda. Quem crê na presença glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia! E Deus não está trazendo apenas um alívio momentâneo, mas um fluxo contínuo de restauração aqui nesta noite. Ele não visita, mas Ele permanece. Ele não toca superficialmente, mas Ele transforma profundamente a nossa vida. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel capítulo 47, versículo 9: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio, diz a presença, diz a palavra do Senhor. Ou seja, a presença dEle, aonde a presença dEle passa, aleluia, viverá, diz a palavra. Aonde a presença dEle chega, aleluia, há saúde, há libertação, há cura, há salvação e há libertação pela presença de Deus. Aleluia. E nesta noite, o Senhor está liberando rios de vida sobre áreas que estavam secas há muito tempo, diz o Senhor. Ele está liberando rios hoje, naquela área da sua vida que estava seca, mas Ele está liberando hoje. O que parecia morto vai florescer novamente, diz o Senhor. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Orianda Labás. Quem discerne o novo de Deus, ele vive uma virada completa de destino, uma virada de chave. Quem está entendendo diz glória a Deus. Deus aqui, Ele encerra agora, Ele encerra com uma pergunta. Ele diz assim, ó, ele pergunta assim: porventura não a percebeis? Ou seja, ele encerra com uma pergunta: porventura não a percebeis? Nem todos percebem o que Deus está fazendo. Nem todos. Deus está fazendo, mas nem todos percebem. Discernir o tempo de Deus é uma decisão espiritual. Quem não discerne, ele permanece preso em ciclos antigos. Já quem discerne, ele entra na nova estação preparada por Deus. Por isso que nós temos que pedir discernimento de espírito para o Senhor. Sabe por quê? Há pessoas que apenas assistem o mover, sim ou não? Há pessoas que apenas assistem o mover, mas há outras pessoas que se posicionam. A virada não acontece para quem apenas ouve. Aprenda isto. Eu vou repetir para você: a virada não acontece para quem apenas ouve, mas para quem responde o chamado de Deus. Há uma diferença muito grande. Há pessoas que apenas assistem o mover de Deus, que assistem o mover, e há outras pessoas que já vai se posicionar para o novo de Deus, para o mover de Deus, porque a virada não acontece para quem apenas ouve, mas a virada acontece para quem responde. Aleluia! E este culto, ele pode ser apenas mais um domingo na sua vida, sim ou não? Pode ser.
Este culto pode ser apenas mais um domingo, ou pode ser este culto de domingo, este culto, esta mensagem que está sendo ministrada aqui nesta noite, pode ser o marco de uma transição profunda na tua vida a partir de hoje. Pode ser um divisor de águas na tua vida a partir de hoje. Sabe por que pode ser um divisor de água na tua vida? Porque Deus já liberou o novo para você aqui hoje. Agora Ele chama para uma resposta. Ele já liberou. Ele já liberou uma nova estação. Mas Ele está te chamando. Ele está te chamando para uma resposta. Quem discerne o tempo de Deus não permanece preso ao passado. Aleluias. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Oh glória! Esta noite Deus está encerrando ciclos antigos. Eu vou repetir, esta noite Deus está encerrando ciclos antigos e Ele está inaugurando um novo tempo de avanço na tua vida, um novo tempo de crescimento, um novo tempo de cumprimento de promessas dEle na sua vida. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Tem que romper os ciclos, tem que quebrar esses ciclos, porque Ele já liberou o novo. Mas tem pessoas que estão presas em ciclos repetitivos. Aleluia. Hoje de manhã eu preguei sobre a mulher samaritana. Quando ela foi buscar água no poço, ela teve um encontro com Jesus. E aquela mulher, ela estava presa num ciclo repetitivo, ou seja, todos os dias ao meio-dia aquela mulher ela ia buscar água no poço. E quando Jesus chega e tem o diálogo com aquela mulher, Jesus quebra aquele ciclo e Jesus liberta aquela mulher. E aquela mulher agora ela se torna uma missionária, podemos dizer assim. E nesta noite Jesus também Ele está quebrando ciclos repetitivos aqui hoje. Ele está dizendo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esta noite Deus está encerrando os ciclos antigos na tua vida, e Ele está inaugurando um novo tempo de avanço. Quem crê nesse novo tempo de avanço? Já vou concluir. Quando Deus decide virar a página da sua história, o passado ele perde a voz, o medo ele perde o controle, e a esperança volta a respirar. Deus não está reformando o que ficou para trás, não. Ele não está reformando o que ficou para trás, Ele está escrevendo algo novo na tua vida de hoje em diante. Este domingo à noite que nós estamos, não é apenas o fim de um dia, mas é o início de uma nova estação espiritual sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Aleluia. Recebe esta palavra pela fé, recebe esta mensagem de Deus para a tua vida nesta noite. Deus está virando página da sua história agora, e o próximo capítulo será escrito pela mão dele, com propósito, restauração e glória e poder e unção sobre a tua vida. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia.
Que Deus os abençoe, igreja.